Oi, gente, boa noite. Nossa, que saudade que eu estava de vocês. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Tudo bem com vocês? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Léo. Boa noite aos nossos amigos. Um mês, exatamente, é 16 de fevereiro, 16 de março. Olha que coisa. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aí. Realmente uma alegria muito grande estarmos de volta aqui, né? Nossa, é uma alegria imensa estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham, que estão aqui conosco. Nos deem boa noite aqui no chat para a gente poder saber quem está nos acompanhando. E para a gente é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui nesse bate-papo, que é um bate-papo alegre, descontraído, com amigos de Conchal, de Limeira, aqui de Rio Claro, e com todos vocês que nos acompanham a cada 15 dias. É sempre muito bom estar aqui. E nesse bate-papo a gente compartilha com vocês estudos sobre a doutrina espírita. E aí, como eu sempre falo, né, nas lives, quando a gente se encontra, é muito gostoso porque a gente se permite colocar aqui os nossos pensamentos, através dos estudos que nós fazemos, refletir com alegria, e a gente pede para que vocês também, né, pensem à vontade, coloquem aqui para nós as ideias sobre o capítulo de hoje que a gente vai estar conversando, para que juntos nós possamos aprender mais sobre o Evangelho de Jesus codificado por Allan Kardec. Então, participem aí conosco com comentários, com reflexões, com perguntas, que vai ser sempre muito bem-vindo, enriquece mais ainda o nosso bate-papo. E nós estamos aqui com a Leila, com a Dona Maria Veronese, a Lourdes, a Leila Muniz. Então é sempre uma alegria, gente, estar com vocês aqui. E, sabe, a gente não tem nem o que falar. Há 15 dias atrás nós não podemos fazer, né, por compromissos. Então, estendeu, é o que ele falou, 30 dias. É muito tempo. Lembrando que o nosso tema de hoje é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Ou como estávamos dizendo agora há pouco, de graça recebestes, de graça dai, né? Que é o mais popular, talvez. Eu acho que deu tempo nosso aqui para iniciarmos, não? Deu, né? Então, Paulo, você pode fazer a prece para a gente, por favor? Com prazer, vamos lá. Convido então aqueles que assim desejarem para que fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente, calmamente, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade e justiça, a Jesus, nosso Senhor, nosso irmão maior, aos espíritos protetores e amigos, nossos anjos da guarda. Queremos te agradecer, Pai, infinitamente, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, ainda que virtualmente, para aprendermos um pouco mais sobre a tua vontade, sobre o teu evangelho, sobre as tuas leis. Que possamos, Senhor, nos imbuirmos de vontade para irmos além da compreensão, além da questão racional, mas que coloquemos para dentro de nós os ensinos de Jesus, nos trazendo a vontade do Pai. E que hoje temos a oportunidade, através dessa doutrina tão consoladora e confortadora, de compreendermos com ângulos, com matizes, com luzes diferentes, para que a nossa compreensão e entendimento possa ser maior. E quem sabe, desta feita, nessa existência, possamos de fato passarmos
a vivenciar aquilo que já compreendemos. Se conosco, Senhor, se conosco, Jesus, nesta noite e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, como o Paulo já disse, o tema de hoje é o capítulo 26, dá gratuitamente que gratuitamente recebeste. E Kardec trabalha também os itens dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então, e agora o Léo vai estar fazendo a leitura para a gente. Muito bom. Vamos lá então, pessoal. Bom, como falamos já, né? Nosso tema de hoje, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 8. E no item 2, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E aí a gente para aqui nesse segundo item, né? Então Jesus estava ali reunido com seus 12 discípulos na casa de Simão, ali em Cafarnaum, e ele começava então a passar aos discípulos algumas instruções referentes à missão apostolada que eles iriam ter a partir da ida do Cristo, né? Eles já sabia o que iria acontecer, então ele trazia instruções ali, oferecia diversas recomendações, alguns ensinos, como se fosse um manual mesmo do verdadeiro cristão, como deveria se portar o verdadeiro cristão. E uma dessas instruções foi justamente essa, repetir novamente, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aí, quando nós paramos para pensar um pouquinho nessa fala de Jesus, Jesus vai falar profundamente sobre a caridade mediúnica aqui. Ele não fala sobre as questões físicas, ele vai falar sobre as questões morais, aquilo que já está ao nosso alcance. E ele traz primeiro lá, né? Restituir a saúde aos doentes. E ele mesmo havia dito que ele não havia vindo para os sãos, mas para os doentes, doentes de espírito. Então, caberia a nós auxiliar na restituição da saúde mental, espiritual, e que se faria necessário uma grande transformação moral, a fim de que pudéssemos restituir essa saúde. Depois ele nos oferece o ressuscitar os mortos. Ressuscitar a nós mesmos, que por vezes vivemos como mortos diante da vida. Reviver para a vida, descobrir qual é a nossa verdadeira vida. Porque às vezes estamos nós indo para o erro, e se faria necessário acordar a esse erro. Depois ele fala de curar os leprosos. Ele vai falar das doenças do corpo. E aí nós estamos falando das doenças da matéria. E todos nós trazemos essa doença muito mais impregnada do que nós imaginamos. E depois ele vai trazer expulsar os demônios. E aqui nós poderíamos pensar que seriam os pensamentos ruins, os pensamentos ainda inferiores, as influências que chegam até nós, esses pensamentos ignorantes, perversos, ou então os transtornos emocionais, psíquicos. Mas ele vai falar, dai de graça, porque de graça recebeste. Se ele falar recebeste, é porque nós já temos recebido. E nós não pagamos nada por isso. Porque esses dons apresentados aqui, esses ensinamentos que Jesus nos trazia,
eram ensinamentos recebidos de Deus, gratuitamente. E um outro detalhe importante, que quando nós olhamos aqui, ele vai dizer, disse aos discípulos. E os discípulos, poderíamos dizer que somos nós. Eram pessoas, eram seres, espíritos, que já tinham capacidade de compreender a lição. E assim somos nós. Talvez, por vezes, nos façamos de ignorante, mas é muito claro quando nós olhamos, porque nós já entendemos. Então, quando Jesus traz os discípulos, é a nós que ele está falando. Então, na mensagem de hoje, lembremos que essa mensagem se faz diretamente a nós, porque ele trazia ela a fim de que pudéssemos aliviar a dor, aliviar ali o medo, estimular a fé. Era justamente o meio de propagar a fé, não é? Cláudio, passar um pouquinho para você. Certo. E é interessante também a gente trazer um pouco a história da época, para a gente conseguir entender por que Jesus falava desse jeito. E quando Jesus proferiu esse trecho ele está denominado como a missão dos 12, que é os 12 e sua missão, que está lá em Mateus. Então eram 12 discípulos que ele estava falando. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre o que é discípulo, né, ou aquela pessoa que só ouve. Então, o discípulo é uma pessoa que ouve, que está em processo de compreensão, está aberto ao ensinamento, está disposto a seguir aquilo que ele está ouvindo. Então, ele está falando ali para esse tipo de espírito. E é interessante que, quando a gente vê Jesus falar essas palavras, né, as palavras que Jesus usava, curar, ressuscitar, a gente tem que ver que sentido tinha naquela época e hoje também. A gente sabe que o evangelho ele não é uma lei de um determinado tempo ou uma situação, não, ele é atemporal. Ele serve para todos os tempos e todos os povos. E aí a gente vê que naquela época, quando fala que levantar os mortos, né, ressuscitar, curar os leprosos, naquela época a pessoa que era considerada morta, ela não era só quando ela estava fisicamente morta, mas quando ela estava afastada da lei divina, que diz respeito aí à nossa felicidade, aquela que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, a questão 614, que só é infeliz aquele que se afasta da lei, né? Então, quando ela se afasta dessa lei, ocorre esse processo de adoecimento, de morte, né? E o papel de trazer de volta a pessoa é esse caminho e essa orientação que diz respeito à saúde e à felicidade. E se levarmos ao pé da letra, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, causa aí uma certa estranheza, porque como que você vai ressuscitar alguém que já morreu? A carne, ciência, não é sem sentido, né? Não tem como. Como que você vai curar a lepra? Então, a questão da lepra, hoje, a gente tem a nossa visão da doença, da hanseníase, né? Mas naquela época não existia essa visão que nós temos hoje, não existia uma ciência como hoje. Então, na época de Jesus, nesses povos, a lepra era considerada um problema da criatura com o Criador, porque a pessoa que apresentava lepra, ela começava a apodrecer o próprio corpo. E como que explicava isso? Né? Às vezes eram pessoas boas, que não tinham aí uma conduta pública que dizia que gerou aquilo. Então, na concepção do povo hebreu, a lepra era um sinal de que a criatura tinha no seu coração uma encrenca com Deus. Né? Então, a primeira vez que surge a lepra no Velho Testamento é da irmã de Moisés. Quando Deus está interagindo com Moisés, ela fica com inveja dele. E depois ela se apresenta com lepra. Aí, por isso que eles acreditavam. A inveja é algo que a gente vê? Não. Né? Mas é algo que você traz no coração. Então, aquele sentimento gerou um problema com Deus que manifestou naquela doença externa. Ela podia ser curada desde que ela resolvesse aquele problema interno. Então, quando resolvia o problema, ela era reescrita novamente no livro da vida. Então, quando Jesus dá esses três conselhos, ele fala de situações que a gente pode entender culturalmente como sendo problemas
pouco mais profundo do que quando a gente olha simplesmente como uma doença material. Nós estamos falando aí de ajudar uma pessoa a resolver um problema que ela tem com Deus. Então, é levantar, é reaproximar a pessoa do caminho que vai levar ela para a felicidade real. E esse sentido são diferentes daqueles que nós lemos hoje e podemos interpretar com a nossa cultura, com o nosso crescimento. Tem um outro sentido, é um sentido mais profundo. Aí eu passo para o Paulo. Muito bem. Eu acho legal a gente observar que quando Jesus faz essa recomendação, e como bem disse o Léo, é um momento muito importante, né, em que ele está transferindo, delegando, né, atividades para os discípulos naquele início de ministério. E quando ele está dizendo sobre dar de graça o que de graça recebestes, a gente naturalmente transfere esse raciocínio para a questão da mediunidade. E o próprio Kardec, quando ele começa a comentar aqui no item 2 do Evangelho essa passagem, ele exatamente vai dizer que ele se refere ao dom de curar, né? Mas restituir saúde, ressuscitar mortos, curar leprosos, expulsar demônios, não é? São atitudes essencialmente de quem está usando das suas habilidades. Então, assim, a gente pensa mediunidade e fala assim, bom, eu não sou médium de cura, ou eu não tenho mediunidade nenhuma, como eu costumo brincar, né? Eu que sou médium mineral, que nem pedra, não escuta, não ouve, não fala, então isso não é para mim. Essa recomendação de Jesus não me toca. Eu não preciso absorver ela. Será que não? Será que gratuitamente nós só recebemos a mediunidade ostensiva? A questão de que Kardec nos diz lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, que todos somos médiuns, não é? Mas ainda que não consideremos isso, quando nós pensamos nos nossos talentos, nas nossas habilidades, eles nos são dados gratuitamente. Quando nós falamos de curar, expulsar demônios, não é? Essas atitudes são atitudes de amor. Então, estamos falando aqui, se a gente for extrapolar o conceito, e além da questão mediúnica, estamos falando de amor, não é? Então, quanto de amor nós recebemos de graça? Desde o Pai Criador, dos nossos pais, familiares e amigos. E aí Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Dar vida é um ato de amor. Então, se vida é amor e a vida é em abundância, o amor é abundante. Então, nós não precisamos ficar economizando amorosidade. Já que ele é abundante, nós temos que parar, na verdade, de nos contermos com relação à atitude de amar. Né? O quanto que, às vezes, a gente parece que tem assim, no inconsciente nosso, algo tipo assim, não, eu não vou ficar me doando muito, porque parece que vai acabar. Né? Quando nós aprendemos que o amor é como uma vela que acende milhares e milhares de velas e não se apaga. Então, quando a gente compreende isso de verdade, e o compreender, a ideia do apreender, do introjetar, quando a gente passa a vivenciar isso, a gente para de economizar amorosidade para com o outro. E a gente de verdade se doa para o outro. Quando nós nos doamos para o outro, a gente vai restituir a saúde aos doentes, expulsar os demônios do outro. Não é exorcismo, não é uma atividade mediúnica, né? Não. Ressuscitar os mortos, como a Cláudia disse, no sentido simbólico dessa morte para aqueles que estão mortos para a vida, essa vida abundante que Jesus nos fala. Não é? Então, além do que vocês colocaram, que eu achei perfeito,
Eu queria transcender, nesse primeiro momento, essa questão da mediunidade, do ato de cura, do ato de alguém que faz uso da sua mediunidade ostensiva, para que nós possamos nos apropriar dessa recomendação de Jesus para todos nós. Certo, Léo? Certo. Eu acho que esse é o ponto, assim, de convergência da conversa mesmo, né? E aí a pergunta que fica é se o curar, o restituir, ele demanda amor. Nós estamos cumprindo o nosso papel, estamos doando sem cobrar, porque ele pede para que nós doemos aquilo que nós ganhamos sem ter pago. É isso que ele nos fala. E nós ganhamos muito amor, aliás, um amor infinito. E temos entregado isso sem nenhuma troca, a custo zero. Então essa fala do Cristo, ela vem muito, como eu falei lá no começo, falar conosco, porque ele pede para que nós demos. E nós não estamos conseguindo dar nenhum amor, que é a simplicidade, o entendimento, né? Então a cura do outro, porque lendo o texto, né, quando fala de curar o doente, né, os doentes, nós automaticamente pensamos nós, médiums, indo lá e agindo. E talvez essa cura, esse movimento, seja o inverso. É nós entrando na nossa intimidade e nos curando. Porque o princípio, a obrigação espiritual é o progresso, é o conhecer-se, o desenvolver pessoalmente. Porque aí eu consigo transcender no outro. Mas que eu possa transcender ou que eu possa agir, mesmo que mediunicamente ou amorosamente, primeiro eu preciso entender o meu papel. E aí nós podemos já entrar um pouco no item 3, que ele vai falar das preces pagas, né? Por que isso? Porque nós precisamos entender essa comunhão com Deus, que às vezes é muito distante. E no item 3 ele vai falar que nós devemos ter cuidado com os escribas que querem se aparecer em praça pública e tudo mais. E nós somos diferentes, porque nessa fala inicial nós nos colocamos como sendo o Salvador, aquele que ouviu a palavra do Cristo e saiu para tentar curar, mas que aí não curou. Mas será que nós conseguimos, de fato, ouvir o que o Cristo tem nos falado? Porque nós falamos em 12, mas esses 12 não representam nós na atualidade. Então, como temos entendido esse nosso momento de comunhão? Temos a todo momento buscar o nosso espaço de aparecer. Temos entendido que nós não somos os senhores de nada, que muito pelo contrário, somos servos, que a prece se faz em momentos simples, simplórios, e a cura vem sobre isso. É interessante que ele vai trazer a cura e a prece, porque a cura, ela se dá justamente quando nós entendemos a grandeza de Deus e nos abrimos para ele. Então nós deixamos ali não de cumprir nossas obrigações, mas de cumprir de fato as leis de amor que nos envolvem. Então primeiro precisamos olhar dentro de nós. E olhando dentro de nós, nós entendemos e paramos para observar que as preces precisam ser feitas do coração, pois elas precisam partir do coração. Então buscamos os pedidos, né? Faça uma prece para um familiar meu, faça uma prece para outro. Vale, com certeza vale, mas não com a mesma força, porque a prece ela precisa ser verdadeira, não é algo exterior, e sim algo interior, né? E linkando aí com o que o Léo falou, né, eu volto só um pouquinho para a gente entender naquele trecho que Mateus traz 10, versículo 8, a gente pegar só os verbos daquele trecho, que é o curar, purificar, expulsar. Aí a gente traz aí para o plano do espírito, tá? E juntar com aquilo que Jesus trouxe para nós, que é o que o Léo falou, que é o amor. Aí a gente trabalha o quê? Juntando o curar, purificar, o expulsar junto com o amor. A gente trabalha a questão dos sentimentos. E Emmanuel diz lá no Caminho da Luz que a vinda do Cristo, a responsabilidade foi agravada
no que toca nos deveres do coração. Então a gente precisava trabalhar isso. Como? Expulsando, curando, purificando exatamente tudo aquilo que está vinculado com o nosso campo de sentimento, no campo do coração nosso. Expulsando e purificando, ressuscitando coisas boas, expulsando as coisas ruins, purificando as ruins, tornando-as boas. É assim que cura, que ressuscita os mortos. Na parábola do filho pródigo, qual que era a alegria do pai quando ele fala para o filho que ficou? É justo que nós nos alegrássemos, porque o teu irmão que estava morto reviveu. Ele não estava morto literalmente. E é interessante a gente ver nesse versículo que Jesus diz, dai de graça e de graça recebesse, ou seja, ele está se referindo a alguma coisa que já foi concedido, já foi dado para nós. E a partir do momento que a gente recebe, como que a gente auxilia uma outra pessoa? Primeiro, tratando isso dentro de nós, que é o que o Léo comentou. Tendo aí a luz do esclarecimento dentro de você, aí você consegue auxiliar o outro. E a pergunta é, aonde que Deus cobrou da gente alguma remuneração para dar o que Ele nos deu? Para ser o que a gente é hoje? Quem que lembra de ter mandado algum boleto pago aí para Deus? Não tem, né? Então, Pix? Um Pix? Alguém mandou algum Pix para Deus? Né? Daí a necessidade da gente se transformar internamente. Ou seja, a gente tem que ser mais bondoso, mais caridoso, né? Nesse sentido aí de não querer cobrar tudo que a gente faz, né? Porque a ajuda que a gente tem, ela vem da espiritualidade. E a gente sabe que todos nós, para quem está ouvindo que não é espírita, todos nós somos médios, uns mais, outros menos. Todos nós temos mediunidade. E a mediunidade, ela está em tudo, ela está na maneira como você trata as pessoas, ela está, lógico, dentro da casa espírita que a gente estuda, está na vidência, na audiência, na clarividência, tá, na psicografia. Mas a gente tem a mediunidade da intuição, do dom de ajudar o outro, né? Que nem o Paulo que falou que ele não é... O que você é mesmo, Paulo? Médio do quê? Médio mineral? Médio mineral. Não, mas a gente tem alguma coisa, tem um sentido, tem uma percepção, tem uma sintonia, a gente tem alguma coisa, né? Então, a gente recebe tanta coisa boa, a gente tem tantas experiências na nossa vida que realmente nos conduziram aí no lugar que a gente está hoje, oportunidades, situações, que não foram trocadas por moedas, por nenhum recurso, foi colocado no nosso caminho. E quantas pessoas a gente pode ajudar? Nós temos aí o dom da saúde, temos uma família, né? Temos a possibilidade de estarmos aí isentos de influências negativas, de buscarmos nos manter mais fiel à lei. Né? Quem que cedeu e pagou essa conta? Então, como é que a gente vai cobrar por aquilo que a gente não pagou? É questão de trazer um pouco para o nosso sentimento, para o nosso coração. Né? É as leis divinas. A gente tem tanta coisa boa na vida. O próprio corpo nos é dado. A gente tem que cuidar dele. Né? Tem muita coisa 0800, né, que recebemos. Eu acho interessante que o Léo trouxe a questão de trazer para dentro, você também, né, Cláudia, do sentimento. Se nós formos buscar na raiz do cristianismo, né, o cristianismo deriva do judaísmo. E quando nós vamos entender um pouquinho de judaísmo, a gente vai se deparar com a Cabala, que era a parte mais mística dos ensinamentos, o perfume, digamos assim, do judaísmo no sentido mais espiritual. E a Cabala, a própria palavra Cabala tem o significado de entrega. Então, assim, toma, recebe esse ensinamento. E no próprio conceito da Cabala, e na obra mais importante da Cabala, ou Kabbalah, que é o livro Zohar, de Shimon Bar Yochai, na introdução deste livro, vai dizer que por volta da década de 1840, todo aquele ensinamento ele voltaria para a humanidade.
1840 é quando surge, nos Estados Unidos, o fenômeno das mesas girantes, de Hydesville, com as irmãs Fox, correto? E na década seguinte, na Europa, na França, surge a doutrina espírita através do nosso querido Allan Kardec. Então, é um símbolo de que todo aquele ensinamento volta para a humanidade com uma roupagem diferente. A essência é a mesma, mas a roupagem é diferente. Para que nós também recebêssemos essa entrega. É como se Deus, a espiritualidade, estivesse nos entregando de novo o mesmo presente com um novo pacote. E aí a pergunta é: eu estou recebendo? Qual uso eu estou fazendo de todo esse conhecimento? Não é? Quando nós hoje aqui temos a oportunidade de fazer uso dessa tecnologia, de fazer uso de obras como essa, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda uma doutrina que veio codificada, né? Nós que nascemos no século passado, tudo veio pronto para a gente, mastigado, diz assim: toma, meu filho, recebe, só vivencia, coloca para dentro esse sentimento, coloca para dentro esse ensinamento e vive. Vive a mensagem, sem idolatrar o mensageiro, mas vive a mensagem. Então, de graça recebestes, recebe esse amor, recebe esse ensino, recebe esse sentimento que vem do alto, mas dai também. Dai também, ou seja, aquilo que a gente fala em Espiritismo, né? Quando eu entro no Espiritismo, quando o Espiritismo entra em mim, quando o Espiritismo sai de mim, o sair de mim é quando eu estou dando aquilo que de graça eu recebi. Então, primeiro vem o alto amor, vem o alto encontro, vem você primeiro se curar, como a Cláudia estava dizendo. Eu me curo, eu acordo o morto que há dentro de mim, eu expulso os meus demônios quando eu vou de encontro com as minhas sombras. Isso é autoencontro, é autoconhecimento. Para a partir disso, eu fazer um movimento para o próximo. Por isso que o ensino maior é: ama a Deus, ama o próximo, como a si mesmo. Que eu preciso começar por mim. Não é? Como diz a Dutra Dias, quando o avião vai se despressurizar, máscaras cairão. Coloque primeiro em você. Faça uso daquele oxigênio para poder depois atender o outro. Por isso que você ama a si, para amar o outro, para você poder dar o que você já adquiriu. Então, eu acho que, como eu falei anteriormente, vocês depois foram no mesmo caminho, e na verdade, o nosso contexto aqui está um só. Esse dar de graça, o que de graça nós recebemos, vai muito além da questão da cura e da mediunidade, com o qual nós, particularmente, associamos no movimento espírita esse ensino de Jesus. E dentro dessa fala tua, se nós parássemos para pensar por que nós não damos, né, por falta de vontade, e aí vale uma reflexão. É muito melhor dar do que receber. E aí às vezes a gente para e pensa, não, acho que não, né? Mas é muito melhor dar ajuda do que ter que receber uma ajuda, muitas vezes, por não ter condição de levantar, de andar, de ter uma autonomia, de ter, às vezes, o alimento. Então, nós sempre temos oportunidade de dar, e nós não entendemos isso, e de forma gratuita. E entrando um pouco já na questão do item 4, onde ele vai trabalhar a questão das próprias preces pagas, né? Nós trazemos das nossas crenças essa dificuldade de entendimento. Dentro da própria doutrina espírita, nós vamos encontrar pessoas que ainda estão nessa, de pagar para receber uma prece, para receber um passe,
para ter algo em troca. E a pergunta que fica é até quando nós vamos ficar nessa troca? Porque a prece em si não é intimidade. Ninguém falou que a prece precisa ser algo grandioso, muito pelo contrário. A prece ela vem como sendo um ato de caridade, conosco e com o outro. Eu lembrar do outro, eu dirigir uma prece ao outro, faz parte do processo. Mas quando eu quero fazer essa troca, quando eu quero fazer a compra, isso vem lá de trás das compras de indulgência, onde nós comprávamos os nossos perdões, né? Nós achávamos que pagando nós estávamos livres disso tudo. E nós vamos entendendo que não. Que o universo, de fato, devolve tudo aquilo que nós colocamos de força para ele. Então, trazendo o que o Paulo trouxe, a Cláudia trouxe, o que nós estamos devolvendo? Qual é o verdadeiro sentido que nós estamos tendo nas preces, nas nossas relações? E a prece não é aquele momento que fechamos os olhos e pensamos em Jesus. Não. O simples ato de ajudar já é uma prece. A caridade é uma prece. E nós nos sentimos distribuidores de graça, né? Como se nós recebêssemos tudo de Deus e estivéssemos aptos a distribuir e ganhar em troca, né? Nós não estamos talvez nem em condições de dar de graça, quem dirá de cobrar alguma coisa. Porque quando nós paramos para pensar nessa questão da troca, do dinheiro, será que Deus está trocando isso conosco? Será que Ele está vendendo esse auxílio, essa ajuda? Porque se assim for, cadê a justiça? Cadê o amor de Deus? Nós vamos ter que voltar lá atrás e acreditar em que Deus está sentado num trono nos julgando, vendendo as nossas absolvições ou não. Isso tudo vem porque nós ainda somos doentes. Nós ainda não nos curamos, ou seja, nós não conseguimos entender a nossa relação. Nós não conseguimos olhar pela razão, pela lógica. Então, que possamos fazer a nossa parte, porque queremos pagar para o outro fazer o que nós devemos fazer. Mais uma vez, trocando, fazendo a troca do que é responsabilidade nossa para que o outro possa fazer, né? E aí, nessa troca, eu já deixo para você, que aí você já entra. Essa troca, Léo, a gente tem Deus à nossa semelhança, é verdade, né? A gente faz sempre uma barganha com Deus. A gente barganha constantemente. E a gente traz ainda uma história lá atrás do que a gente acreditava, né? E é interessante porque Kardec trouxe nesse capítulo as preces pagas. Usando aí uma frase de Emmanuel, que ele colocou lá no livro Caminho da Luz, Emmanuel fala que Kardec veio reedificar o edifício da fé que estava desmoronando. E em outro momento também, Emmanuel diz que o cristianismo havia caído em exterioridade. E, na verdade, a gente aqui pode perceber que Kardec, ele dialoga sobre essa barganha com Deus e usar da religião para isso. A gente usa muito da religião para isso. E naquela época, as preces pagas eram comuns. Hoje em dia, não mais. Né? Porque lá também tinha a questão do sacrifício no templo, que você se purificava sacrificando um animal. Era um ato que você ia lá, pagava, pronto. Comprava lá de acordo com a sua posse, ou você comprava, se tivesse pouco dinheiro, você comprava uma pomba, ou se não um cabrito. E tinha também rituais mais caros que proporcionavam uma purificação maior. Era tudo elementos exteriores. Né? Fazia esse ritual exterior e estava sem compromisso pessoal aí no campo do sentimento. Então, Kardec traz isso de volta. O comprometimento que deve haver no coração. Kardec diz que o Espiritismo não se preocupa com mudanças exteriores, mas sim com o íntimo de cada um. E é complicado que a gente quer... como o Léo falou, né? A gente não dá nada. Quem virá pagar, né? Para cobrar, para fazer alguma coisa. E às vezes eu fico indignada, gente, trazendo mais para o campo material, às vezes eu fico indignada. Tem pessoas que ganham coisas, não vai usar, vende. Poxa, a pessoa não ganhou? Dá de graça o que de graça receber, se ajuda o próximo. Não, mas quer ter vantagem em tudo.
Então, esse ainda é o ser humano encarnado, né? Ainda cheio de sombras, cheio de imperfeições, cheio de coisas para melhorar, mas o orgulho, o egoísmo impede de enxergar desse jeito. Então, a gente vai na casa espírita, tem lá o caderninho. Ai, põe meu nome lá no caderninho de oração, de vibração, mas eu não vou na casa espírita, eu quero só que coloque meu nome. Aí fica fácil, né? Você compra, você barganha com Deus. Olha, meu nome está lá e vamos fazer alguma coisa. E se a coisa dá errada, a gente culpa Deus por não ter dado certo. Então a gente quer se isentar da nossa responsabilidade. A gente quer entregar na mão de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades e que Deus resolva. Que Deus encontre um emprego, que Deus resolva meus problemas financeiros, meus problemas sentimentais. E eu não quero fazer esforço nenhum para melhorar, para mudar o meu íntimo, para mudar os meus sentimentos. Então a gente está equivocado ainda. A gente ainda está muito equivocado na questão do sentimento para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. Mas a gente está caminhando para isso, né? Para se melhorar, para buscar esse aperfeiçoamento. E a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento através do estudo, através da mudança. Porque o estudo, seja lá que religião for, toda religião tem um estudo. E esse estudo, todas as religiões fazem com que o ser humano melhore. É para essa finalidade. Além de religar a Deus, é para trazer um ser humano melhor. Né? Então, que cada um na sua religião busque aí um estudo, um aperfeiçoamento para se tornar uma pessoa melhor, se livrar, expulsar esses, como Paulo já disse, esse demônio que está dentro de nós, nas nossas sombras, nos impedindo de evoluir, de sermos pessoas melhores. Né? Muito importante quando a gente está colocando, o Léo começou, a Cláudia continuou com essa questão da barganha com Deus, né? Em essência, como a Cláudia colocou, essa coisa de a gente fazer, jogar para Deus as nossas características, né? A ideia do Deus antropomórfico. Então a gente projeta em Deus atitudes que são nossas. Nós temos essa atitude do tomar lá da cá da barganha e a gente fica imaginando que Deus age de forma semelhante. Isso tem raiz lá atrás, milênios, quando a gente fazia ofertas no templo, quando a gente tinha atitudes muito realmente dessa troca de algo que eu ofertava para Deus na expectativa de receber algo em troca. Então, as oferendas, né, as civilizações mais antigas, né, tinham esse hábito das oferendas e se ofertava, inclusive, em algumas delas, filhos, né, pessoas. Então, a gente vê o nível que nós tínhamos, né, enquanto humanidade terrestre. Não é? E não é por esse outro motivo que Kardec traz, na sequência deste capítulo, a parte da expulsão dos vendilhões, não é? Que é uma questão muito controversa dentro do movimento espírita, porque se diz assim, mas Jesus fez isso mesmo. Isso está no texto do Evangelho, mas ele teria feito, fez, não fez? Será que ele realmente foi ele que foi lá e derrubou mesa de cambistas? Não Você é? imagina a cena, Paulo, ou não? Não é? Você... Dá para imaginar? Não é? Fica contraditório. Então, há muita controvérsia com relação a isso. Uns entendem que não, ele fez porque ele tinha que dar o exemplo, ele tinha que agir de uma forma enérgica. Não, imagina, ele não fez isso, quem fez foram seus seguidores. No fundo, o que importa aqui é o ensino. Qual é o ensino? Não comercializar com as coisas do Pai. Quando ele fez essa atitude ou não fez, né? Mas quando ele chega no Pátio dos Gentios, que era um local de muito comércio no templo em Jerusalém, que tipo de comércio? Exatamente o comércio para que você fizesse oferendas. Ali se vendia animais, pombos, né? Diz-se que, de acordo com o tamanho do seu equívoco, do seu pecado, era o tamanho do animal que você iria ofertar no templo. Então, quanto maior o equívoco, maior teria que ser o animal. Enfim, imagina, eu ia ter que comprar elefante, né?
Não sei se vendia lá, né? Mas o importante aqui é a comercialização. O Pátio dos Gentios também era um local de câmbio, porque Jerusalém era um local de comércio. As pessoas iam para Jerusalém e iam ao templo. Então, existia também um grande comércio ali. Então, Jesus vai para criticar isso, não é? Se ele depois tombou mesa de cambista ou não, se ele agiu de forma mais violenta ou não, é uma outra conversa. Eu também, particularmente, entendo que não condiz com o seu perfil e com tudo aquilo que ele exemplificou, certo? Mas o principal aí é o ensino, que nós não devemos comercializar com as coisas do Pai. E o comercializar, a gente fica pensando assim, mas eu não vendo prece, eu não vendo roupa que eu ganho para o bazar da Pichincha, eu não pego e não vendo. Então tá tudo certo. Mas será que eu não estou barganhando com Deus? Será que eu não estou achando assim, porque eu faço algo de bom? Porque eu frequento a casa espírita? Porque eu faço algum tipo de atitude benemérita e eu fico esperando a paga de Deus? E quando a minha vida não vai da forma como eu gostaria que fosse, eu passo então a questionar esse retorno, não é? Porque nós não estamos ainda no nível de dar ao outro sem esperar retribuição. Nós estamos ainda aguardando que Deus nos retribua. Quando, em essência, nós já recebemos muito antes de doar da divindade. Bênçãos caem sobre nós ininterruptamente. Nós é que não estamos receptivos a elas. Então é como se nós ficássemos aguardando que Deus retribuísse algo que Ele já nos deu há muito tempo. Desde sempre. E continuamos fazendo esta barganha. E aí uma coisa para a gente pensar, que eu gosto muito de citar, o quanto que nós ainda temos atitudes farisaicas. Vamos lembrar que os fariseus, além dos 10 mandamentos de Moisés, eles tinham 613 preceitos, 613 normas de conduta. E eles se apegavam a essas normas de conduta e, por segui-las, entendiam que estavam bem na fita. O quanto que nós ainda agimos assim? O quanto que nós ainda fazemos para fora atitudes exteriores, achando que está tudo certo, quando a mudança é dentro, como vocês já bem disseram. Quando a mudança é interna. O quanto que nós mudamos, às vezes, de religião, mas não mudamos de conduta. Não é? Então, eu costumo sempre fazer essa analogia, né? Eu era católico, eu ia na missa. Agora eu vou na palestra pública no centro. Quando eu ia no catolicismo, eu tomava comunhão. Agora eu tomo passe. Quando eu era católico, eu confessava. Agora eu passo no atendimento fraterno e procuro um médico de preferência. Eu só fiz uma transposição de atitudes externas, mas não fiz a mudança que eu tenho que fazer dentro de mim. É realmente isso, né? A gente fica buscando atacar outros círculos, né? Acessar outros locais, como se os problemas fossem os locais. E não, fica muito claro no texto, quando ele coloca, que o problema não era só aqueles que estavam vendendo, era aqueles que estavam comprando, ou seja, aqueles que estavam trocando. Porque às vezes a gente passa e para e pensa, bom, mas então quem está vendendo a prece, quem está vendendo é o culpado. Não, o culpado somos nós que estamos indo lá. Nem tanto que no texto fala que Jesus não deixou nem quem estava comprando, fazendo a troca, sair com os utensílios, porque não deveria. Né? Então veja que nós outra vez achamos mais fácil colocar o graveto, né, no olho do outro e a trave no nosso, nós estamos preferindo inverter, achar a falha do outro, não é? E são nos pequenos favores, nas pequenas trocas. Às vezes mandamos uma mensagem,
coloco o meu nome ou isso, como o Paulo colocou, como a Cláudia colocou, são pequenos benefícios pessoais que essa passagem fala. Quando nós paramos para pensar, não são grandes trocas, são pequenas trocas. Então se faz necessário pensar toda hora nas nossas atitudes, porque são as pequenas, então que possamos olhar. E aí ele entra também nesse capítulo na questão da mediunidade. Se nós estamos falando em cura, se nós falamos nessa questão das trocas, entramos agora, na prece, entramos agora em mediunidade. E o que é a mediunidade, senão apenas o dom de recebermos de Deus gratuitamente e sermos os intérpretes dos Espíritos, fazer chegar a luz a todos. Mas nós não compreendemos ainda o que é a mediunidade. Nós olhamos para ela, muitas vezes, como sendo algo fora do comum. E não, é algo natural. Só que ele não é algo que é individual, que é um presente que nós recebemos. Pelo contrário, ele vem de Deus, é uma oportunidade que vem de perispírito para perispírito. Quando pensamos nessa troca, nessa comunhão, não é algo material, não é algo físico. Logo nos mostra que não nos pertence, que não pertence às coisas da matéria, e sim às coisas espirituais, ficando muito claro que pertence ao alto e não a nós. E aí nós vamos encontrar dentro de movimentos espiritualistas muitos médiuns que vendem a palavra dos espíritos. E se parássemos para pensar, se tirarmos o espírito desencarnado de cena, não existe mais mediunidade, para mostrar que não é um dom nosso, mas é um dom de Deus emprestado para nós, que nós não temos privilégio nenhum. E como Paulo falou, a gente coloca e vai escolher um médium de preferência. Mas preferência pelo quê? Né? Pelo que nós mais gostamos de ouvir, mais uma vez, para ouvir a troca, né, do ego. Qual é a preferência? Existe um médium melhor, mais forte, menos forte? Não somos todos nós esses intérpretes do alto? Uns interpretam e transferem com amor, outros com palavra, outros com abraço, outros escrevendo. Todos nós somos médiuns, todos nós recebemos do alto a inspiração. Uns traz a vontade, outros não. Uns compreendem que receberam de graça e outros querem cobrar por isso, né? Só para fechar um pouquinho o raciocínio em relação aos mercadores lá expulsos do templo, essa passagem causa mesmo muita controvérsia em algumas pessoas, né? Muita dúvida em muitas cabeças, né? Uma certa estranheza falar de que Jesus pode ter tido alguma conotação agressiva em relação à atitude que ele teve. Mas, ao meu ver, né, essa passagem ela tem muita encenação literária, muito utilizada por Jesus para transmitir suas mensagens. Só a gente relembrar as parábolas que ele já disse, né? Então, as passagens de Jesus é muito carregada de alegoria, de histórias, de ilustração. E em momento algum das escrituras, tirando essa passagem, está escrito alguma atitude agressiva de Jesus, né? Porque a maioria dos textos eram de acordo, cada um lê o texto de acordo com a sua capacidade de entendimento. E a gente sabe que a nossa compreensão é limitada frente aos ensinamentos de Jesus. Para mim, isso significa as divergências nas interpretações bíblicas, né, que a gente vê por aí. Então, a gente tem que submeter as coisas, as passagens, no crivo da razão. E aí eu posso chegar na conclusão de que Jesus não teria adotado essa conduta agressiva, porque ele é um espírito puro, como nos mostra aí a codificação. Está lá no livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele ser de modelo? Está lá, vê de Jesus. E se a gente analisar a característica de um espírito puro, nós vamos ver que há predomínio do espírito sobre a matéria quando ele está encarnado, além da superioridade moral e intelectual sobre as demais. Então, se Jesus é um espírito puro,
ele não manifestaria paixões inferiores como a raiva e a agressividade, nem mesmo encarnado, porque ele tem domínio sobre a matéria. Né? Esses espíritos aí, eles já estão naquela ordem que passa já no seu íntimo esse sentimento. Não existe mais a raiva, a agressividade, né? É uma característica humana de inferioridade. Então, a meu ver, a agressividade atribuída ao comportamento de Jesus nessa passagem é apenas uma questão de interpretação. Se a gente acredita que ele é um espírito puro, enviado por Deus, como que a gente vai acreditar que um espírito puro, que tem o domínio, mesmo encarnado, vai ter uma atitude assim? Difícil. Para mim, é difícil aceitar um Jesus agressivo. Não sei para vocês, mas para mim é. Talvez ele passou, enroscou o pé sem querer e derrubou a mesa, e aí virou, né? Uma suposição que se faz, você falou no início, Cláudia, de que existia um método de ensino que era o ensino cênico, não é? Há correntes que entendem, por exemplo, que toda a vida de João Batista foi uma encenação, assim, não que foi uma falsidade, bem colocado. Ele agia de uma forma cênica, ele se vestia como Elias, com peles de animais, né? Se alimentar de gafanhoto e mel. Então, tudo isso era uma atitude muito cênica. Então, que Jesus, neste momento, veja bem, é uma corrente que entende assim, que ele estaria ali fazendo uma atitude cênica de ensino. Ou seja, internamente, ele estaria completamente sereno, mas com uma interpretação enérgica para que o ensino fosse bem colocado. Não estou dizendo que essa é a minha opinião, estou dizendo que essa é uma corrente ao fazer a interpretação dessa passagem. É por isso que eu falei que tem muita controvérsia, né? E Cabarchuta nos coloca lá no livro O Espírito do Cristianismo que para a gente compreender essa passagem é preciso que a gente reporte aquela época, sem conceitos preconcebidos, porque ali o princípio da lei que regia o povo, os costumes religiosos, estavam degenerados pela classe sacerdotal, envio de mercância, a ponto de haver sido convertido o templo de Jerusalém em covil de salteadores. Então, olha a diferença. Jesus estava preocupado que as coisas estavam indo para o lado exterior e não interior, né? De aprender a não negociar com as coisas divinas. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. A gente negocia com coisas divinas, a gente quer cobrar tudo que faz. Né? E a gente quer a cobrança não só financeiramente, mas uma cobrança de reconhecimento, de gratidão. Isso também a gente tem que entender que não é bem por aí, né? E aí, falando um pouquinho da mediunidade, a gente sabe que Kardec coloca lá que a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada religiosamente. E que a gente não deve ter esse abuso da mediunidade, porque a mediunidade não é nossa, é dada dos espíritos. Se os espíritos desistirem de se comunicar, não vai ter mais mediunidade. Na parte mediúnica, mesmo falando propriamente dita na casa espírita, não é? Se os espíritos resolverem não se comunicar mais, não tem mais mediunidade. Não tem mais livro psicografado, não tem mais mensagens mediúnicas, não tem mais. Vai ter animismo, vai ter, né? Animismo não é... Tem outro nome. Animismo. Vai acabar a doutrina, né? Vai acabar a doutrina. Então, eles sabem disso, né? E aí eu fico pensando nesses escritores que escrevem livros, né, que psicografam, que é de outro, que não é dele, é de um espírito, então o livro não é dele. Ele só foi um intermédio. É como o Chico, teve uma época que a família dele falou, Chico, começa a cobrar pelos livros. Ele falou, minha irmã, não posso, esse livro não é meu. É deles esse livro. É da espiritualidade, não é meu. Eu sou só uma ferramenta de trabalho. Então, eu fico imaginando esses autores, escritores, nada contra eles, mas que ganham em cima do trabalho mediúnico. Né? Até e sobrevivem disso, não tem um trabalho profissional. O trabalho profissional deles é escrever livro mediúnico e vender.
Então, eu fico imaginando, meu Deus, né? Temos que ter compaixão desse espírito quando ele desencarnar, porque ele vai falar, puxa vida, eu estava equivocado, não é? Nesse aspecto, Cláudia, tem um ponto importante que a gente tem que observar, que está acontecendo muito no movimento espírita hoje. Né? No item 9, tem um parágrafo que diz assim: coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa mesma razão representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Então, você colocou muito bem. Uma coisa é o médium fazer uso de uma psicografia e ele fazer a vendagem disso. Mas tem acontecido no movimento espírita o seguinte: alguns personagens bastante conhecidos da doutrina, que têm o seu trabalho dentro da doutrina, mas também tem o seu canal de YouTube, tem os seus cursos em paralelo a isso. Não é? E aí muito tem se criticado algumas dessas pessoas em função disso. Né? Aí a gente tem que pensar o seguinte: muito se alega assim, poxa, mas o cara está fazendo, na verdade, fazendo uso ou se aproveitando de uma projeção que ele conseguiu no movimento espírita. Mas é engraçado assim, quando um artista, alguém famoso, que tem todo o seu trabalho já de décadas, se diz espírita, e o movimento espírita se beneficia da projeção que essa pessoa tem, a gente não reclama. A gente não faz a mesma comparação. Né? Então, a gente tem que saber, esse parágrafo eu acho muito importante para a gente refletir e para a gente separar as coisas. Aí pode, né, Paulo? Ou seja, existe 2 pesos, 2 medidas. E Exatamente. a gente, para Deus, não existe 2 pesos, 2 medidas. Né? Então, assim, vou repetir. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa mesma razão representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Para não ficar mais, sabe, esse ranço que está se criando, porque se a pessoa ela tem um trabalho no movimento espírita, tem o seu trabalho particular, e ela está doando no seu trabalho ali, é dela, ela é possuidora daquilo. Não é? Mas aí se fala assim, ah não, mas ele está fazendo uso, ela está fazendo uso da projeção que ganhou com a doutrina. Mas quando acontece ao contrário, ninguém reclama. Mas você sabe por que a pessoa faz esse tipo de comentário maldoso? Por inveja. Porque ela não tem a capacidade de estudar o suficiente para usar do conhecimento dela para ajudar outras pessoas, mesmo que seja pago. Ela não tem. Então, isso daí é pura inveja, no meu ponto de vista. Me desculpa falar aí, quem tem esse pensamento, me desculpa, analisa o seu íntimo, porque isso é uma pontinha de inveja. Eu acho que, nem falando sim nem não, né, devemos, não falando aos casos que o Paulo trouxe, né, nem sei quem o nome, enfim, mas que possamos pensar nas atitudes também, porque não é porque fala, então vamos aproveitar a doutrina, vamos nos estruturar dentro da doutrina, né, que não foi isso que o Paulo falou, eu sei disso. E aí vamos aproveitar agora e trazer para o pessoal, porque nós vamos trazer na história que nós falamos, no ensino de hoje. Né? Nós vamos estar fazendo uma troca, uma barganha. Ah, mas há 10 anos atrás eu não pensava em ser pintor, sei lá. Não, né? E agora eu sou pintor, eu quero colocar meus quadros. Então não coloque no meio da doutrina, certo? Coloque à parte. Paulo de Tarso, a gente vê a todo momento, a hora que ele chegava, se ele se instalava num local, primeira coisa que ele fazia, ter arzinho, ter ar para poder trabalhar, para ter o recurso, para não ser um peso, e aí sim ele falava sobre as coisas do alto, né? Então precisa entender muito bem, realmente é isso. Não é porque hoje eu levo uma mensagem que eu preciso estar sempre ligado à doutrina, né? Agora também não posso usar a doutrina para me beneficiar, senão a gente cai nas trocas, né? É isso mesmo.
Duas coisas sempre, né, Léo? Importantíssimo. Equilíbrio e bom senso. Isso. Que a gente não use dos dons espirituais para ganhar o sustento da nossa vida, né? Que a gente possa ter aí a condição, a capacidade que todos nós temos de procurar recursos de qualquer outra parte, menos da mediunidade, né? Que, se assim for possível, não fazê-lo, né? Eu só gostaria de finalizar com um trechinho aqui que eu achei muito bom antes da música, um trechinho muito bom aqui, que fala, né, no livro, é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Servidores do Além, que fala lá do comecinho da nossa live, né, que ele diz assim: ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver que se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Eu achei muito forte, né? Emmanuel, ele é bem direto, né? Eu achei muito forte para a gente refletir também um pouco isso, sabe? De que forma que a gente está ajudando as pessoas? Quantas pessoas aí estão vivendo na indiferença de cada um de nós? E Jesus já disse, né? Enquanto tiver um filho meu sofrendo pela dor da indiferença, pela falta de amor, não haverá o reino de Deus implantado no coração dos homens. Então, que a gente possa trabalhar isso dentro de nós, mais caridade, mais amor, por favor, né? Mais bondade, que a gente consiga enxergar, ter um olhar mais doce da vida, das pessoas, ver o lado mais belo, mais bonito de tudo, até mesmo dessa pandemia. Que a gente consiga ver o lado bom de tudo isso, o crescimento que houve na tecnologia, o crescimento que está havendo na medicina, o crescimento em tudo, as pessoas estão precisando se reinventar para sobreviver. Então, olha quanta coisa boa ela está trazendo. Então, vamos ver se a gente consegue ter esse olhar positivo de tudo, né? E qual que é a música? Hoje eu quero pedir licença para vocês, porque a música não tem nada a ver com o tema, mas hoje faz 30 anos que eu iniciei o relacionamento com a minha esposa Maureen. Então, Ai, que a minha lindo! licença que a música é para ela. E a Olha, música é Hoje, do Jota Quest, quando diz assim: hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me fazer feliz. Só hoje e para sempre. que lindo! Eu pego essa frase para mim também, porque faz 3 meses que eu me casei, Ah então. lá, Eu tô aqui perfeito. só para aprender, gente. Olha, é fantástico. Vocês dois, eu vou falar um negócio. Imagina, Só hoje. É isso. só hoje. Então, que a gente possa ter esse olhar, né? Só hoje. É como o Osaad, né? Não fala assim, só hoje eu vou tentar ser melhor. Só hoje eu vou amar mais. Só hoje eu vou ter um olhar diferente. Vamos pensar só no hoje. Que me fez lembrar de outra música, agora Legião Urbana, que fala: só por hoje eu não quero mais chorar. E aí vai. Muito bom. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos aqui, ó. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, uma Fique com ótima Deus. semana. E a Beijão, gente pessoal. retorna aqui no dia 30 de março. Ok? A gente espera todos vocês. Tchau, Beijo tchau. grande, pessoal. Fiquem Até com mais. Deus. Tchau, tchau. Tchau.